Eu sou a Mayara Tieco e é um prazer estar aqui com vocês novamente. O InventCast, para quem não conhece, é uma plataforma criada pela Invent Cloud, que é uma consultoria de serviço de tecnologia. E hoje temos um tema super interessante. Vamos explorar o tema aí do impacto da experiência do cliente no mercado de TI. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, para a gente conseguir mais dicas para vocês, a gente tem uma convidada mais do que especial, que possui mais de 10 anos de mercado na área de tecnologia, carioca, mulher preta no cargo de liderança aqui na Invent Cloud, nossa gerente de Customer Experience, Priscila Quintino. Maravilhosa abertura. Obrigada, pessoal. Obrigada por estar aqui. E vamos falar um pouquinho desse universo. E para quem não sabe, Priscila Carioca veio direto do Rio de Janeiro para estar aqui conosco hoje. E Priscila, eu não sei se todo mundo sabe, mas temos uma filial no Rio de Janeiro também. Conta um pouquinho sobre essa filial. Sim, é verdade. Ela está com sede em Botafogo. Quem estiver aí no Rio, quiser participar de um café com a gente, tem um time dedicado lá em Botafogo, especializado, que está aí para poder fazer todo o atendimento com os nossos clientes do Rio de Janeiro. Vamos junto. Perfeito. A gente tem também a nossa matriz fica em São Paulo, então vocês estão super bem-vindos para conhecer um pouquinho do nosso espaço, tá? E falando sobre experiência do cliente, que tem vários nomes, né, Pri? Experiência do cliente, Customer Experience, CX, CX. Afinal, o que é isso, Pri? É uma sopinha de letrinhas, né? Mas nada mais é do que... O que é o Customer Experience, ou CX, enfim, qualquer nomenclatura, né? É o ponto de encontro da empresa com o cliente, basicamente, né? Então, a gente tem vários pontos de acesso ao cliente, que aí começa desde o marketing, quando você está vendendo o sonho para o cliente, vem o time de vendas, faz a prospecção, depois vem o pós-venda, vem o atendimento final. Então, tudo isso engloba o Customer Experience. É de ponta a ponta, do início até o final do atendimento, da experiência do cliente diretamente com as empresas. Então, é isso, né, basicamente. E, em cima disso, a gente engloba vários outros serviços. E é bom a gente sempre frisar que experiência do cliente não é só o time técnico, não é só o time de serviço, isso engloba a empresa como um todo. Toda empresa, ela é responsável pela experiência do cliente. Perfeito. E a gente consegue perceber também, né, uma mudança muito grande no mercado de TI sobre a importância, de fato, na experiência do cliente, de prezar uma experiência positiva, né, ao longo do contrato de tecnologia nesse mundo que a gente está hoje. E por que você acha que as empresas deveriam, de fato, investir em uma consultoria ou investir no Customer Experience? Primeiro, se você tem uma empresa que ela é focada no cliente, o centro da sua empresa é o cliente, ela primeiramente tem que pensar no Customer Experience, que é a base que vai estar junto com o cliente, fidelizar o cliente, cuidar da experiência dele para ser totalmente positiva, satisfatória, porque isso vai fazer com que o seu cliente ele vire um promotor, ele vire aquele cliente que vai fazer a sua empresa alavancar a empresa, vai fazer a própria propaganda da sua empresa diante de outros clientes. Então, assim, a empresa que pensa em cliente, pensa no foco do cliente, ela precisa pensar em Customer Experience. Então, assim, é super essencial a gente começar a pensar, a falar sobre isso, metodologia, processo, como atender o cliente. Não é só atender bem. Toda a cadeia do cliente, toda a cadeia da empresa, ela precisa estar com foco no cliente, no atendimento do cliente final. E é interessante isso que você comentou, porque na Invent Cloud, a nossa maior propaganda, o nosso maior marketing que a gente tem é a indicação dos clientes. Então, a gente cresceu muito com indicações dos clientes que a gente tem. Então, a gente precisa, de fato, que eles confiem no nosso trabalho, né? Sim. E estejam satisfeitos para que a gente consiga crescer junto com eles, que isso é o foco da nossa missão também. A gente tem um InventCast super interessante também, que a gente fez com sócios da Invent Cloud, que eles reforçam bastante isso. Então, quem quiser dar uma olhada aí, tem alguns links para vocês reverem esse episódio, que é isso. O centro da Invent Cloud, do propósito da Invent Cloud, é o sucesso do cliente. Então, o cliente tendo sucesso, consequentemente, a Invent Cloud também tem sucesso. Então, a gente tem um foco essencial com a sua área, né? Com a sua área aqui dentro da empresa, para a gente garantir de fato que o cliente seja feliz e a gente consiga aumentar mais negócios para eles e, consequentemente, para a gente também, né? Falou tudo. A Invent Cloud, ela tem esse cuidado de pensar no cliente. Então,
A Invent Cloud, ela investe muito forte no time de CX, né? Cada vez mais, esse ano foi um investimento grande em cima do time de CX, cada vez mais para aproximar tudo que o cliente precisa, toda a necessidade, toda a questão que ele tem para crescer. E a Invent Cloud, ela está ali exatamente de mãos dadas com o cliente, com o CX, com o time de operações para conseguir alcançar todas as suas metas. Então é isso. E principalmente no nosso negócio de tecnologia, que a gente não para, né? O mundo de tecnologia não para, é missão crítica para todos os nossos clientes. Então, a importância de um serviço bem feito, um serviço de excelência, é o nosso foco. E para isso, com certeza, a gente busca sempre relacionamentos duradouros com os nossos clientes, né? Então, a gente quer que eles fiquem muito tempo com a gente. E para isso, a gente precisa, de fato, uma área neutra que consiga atender todas as necessidades, seja ambientes críticos, seja aumentar a satisfação, como a gente pode melhorar como consultoria. Então, sua área é muito importante aqui para a gente e para os clientes, para a gente conseguir manter esse relacionamento aí a longo prazo, que é o nosso grande objetivo hoje, Exatamente. Né? E aplicando para a realidade da Invent Cloud, né? Então, a gente sabe da importância da experiência do cliente, que isso vem sendo cada vez mais latente em todos os segmentos, né? Mas trazendo para a realidade da Invent Cloud. Hoje, quais são os principais entregáveis aí que o seu time tem para os clientes da Invent, os clientes de serviço? A Invent, ela trata muito de uma experiência personalizada. Então, o nosso time de CX, ele é composto por pessoas altamente capacitadas, onde a gente entende a necessidade do cliente e faz a atividade conforme o que o cliente espera. Então, é customizável, a gente tem uma entrega excelente de books, tanto book gerencial, book técnico, que exatamente faz com que o cliente tenha ferramentas, insumos para dentro de casa, né, que a gente chama, né, das empresas, para ele conseguir fazer a sua visão de negócio, conseguir apoiar no que for preciso. Então, hoje o time de CX, ele tem essa importância de trazer esse entregável de book. E não só isso, a gente tem um entregável muito importante, que é a pesquisa de NPS, que é exatamente onde a gente consegue traçar quais são o tipo dos nossos clientes, aonde as ações elas precisam ser realizadas, aonde eu identifico onde estão meus clientes detratores, onde estão meus promotores, quais são as ações que eu preciso trazer para eles. Então, hoje, o time de CX, hoje da Invent Cloud, ele está focado em dois aspectos, tanto nas entregas do book, para a entrega efetivamente do contato do cliente, para ele fazer as ações dentro do negócio, e a entrega da pesquisa de NPS para a gente garantir a satisfação do cliente e as ações em cima de cada cliente. E dentro desse book, né, que é um entregável super importante aí quando a gente fala de relatórios, de reports, de relacionamento de um cliente, de recorrência principalmente, um dos grandes objetivos é garantir de fato que o que foi contratado está sendo entregue com conformidade, com sucesso para os clientes, né? Exatamente. Conta um pouquinho do conteúdo aí, que vocês, que tipo de informação consta nesses books mensais? Eu sei que varia muito de contrato para contrato, né? Mas uma palhinha aí do que tem de indicadores. Não, perfeito. E como eu disse, ele é customizável, mas basicamente ele tem todo o serviço de volumetria, por exemplo, que é essencial para o cliente entender como está a volumetria do atendimento dele. Uma visão que a gente traz um pouco, talvez, diferente de outras áreas, é a visão de recomendações. Nós somos uma empresa muito focada na consultoria, focada na recomendação, focada em que a gente não é só o que a gente chama de TI, aquele apagador de incêndio, sabe? A gente tem que olhar para frente. Então, o book ele traz isso, né? Recomendações. A gente atua muito nas visões de redução, principalmente na área de cloud. A gente sabe hoje que cloud é um dos ofensores de budget. Então, hoje a gente tem uma visão focada para essa área de cloud, essa área de redução de custos. Então, a gente tem toda uma visão estratégica, onde a gente consegue tanto lidar de forma operacional, né, quanto a quantitativos de valores em relação à quantidade de chamados, serviços, uma visão muito de recomendação, de estrutura, né, até para apoiar o cliente, a tomada de decisão, e uma visão de custo, né, uma visão de redução de custo. É isso que a Invent Cloud faz. A Invent Cloud ela é a parceira que apoia
o aumento do seu negócio. Então, nós não olhamos só para um chamado e fechar um chamado, né? Como a gente fala dentro de TI. Não, é diferente. O que eu posso agregar de valor em cima daquilo que foi feito? Então, é isso que a gente traz sempre nos books. Claro, de forma customizada de cada cliente, mas no geral é em relação a isso. Perfeito. E você comentou também do book técnico, né? Que eu acho importante a gente ressaltar esse ponto, que a gente, sendo responsável por toda uma operação de TI de um cliente, óbvio que a gente tem aquele book técnico, que é esse book bem detalhado, né? Então, tem todas as especificações técnicas do cliente, do ambiente que a gente está monitorando, de GMUTs realizadas, de todas as melhorias. E também tem o book, o book executivo. Então, qual que é a diferença principal aí para os clientes? O que os clientes gostam da diferenciação desses dois tipos de books diferentes? Nós temos diversos tipos. Tem cliente que gosta só de um book, tem cliente que gosta de books separados. Qual é a diferença, né? O book técnico, ele vai falar muito no que a gente chama em TI bit no byte, né? No detalhe, quantidade, vou dar um exemplo, de base, quantidade e tamanho de base. Ele te dá um detalhe um pouco maior para você saber se o seu ambiente ele precisa crescer, como é que está o crescimento vegetativo dele, como é que está a estrutura sendo realizada, enfim. O book técnico, ele tem como objetivo o dia a dia, eu entender se o ambiente ele está de acordo, ele está dentro das normas, dentro das políticas, dentro do que precisa ser feito para se manter. E o book executivo, ele visa muito mais uma estrutura numa camada de gestão, onde eu consigo ver questão de valores, de saving, uma questão mais estruturada do que eu tenho que mudar, do que eu preciso fazer de recomendações de arquitetura, de mudanças ou até mesmo questões de segurança. Porque pode ter algo dentro do teu ambiente que em relação à segurança, que isso pode estar invalidando ou acontecendo alguma coisa em relação ao seu ambiente. Mas a diferença básica é que o book técnico ele é para o dia a dia. Você vai tomar ações ali a curto prazo, das ações do dia a dia. O book executivo ele tem uma visão ampla para você entregar uma gerência, uma tomada de decisão, um aumento de time, redução de ambiente, enfim. Ele tem uma camada executiva diferenciada. Então, cada cliente a gente entende e faz conforme a necessidade. Eu tenho clientes que só tem um book, onde eu mesclo as duas informações e ele faz de acordo com a necessidade. Tem cliente que recebe relatórios técnicos separados, conforme o contrato. Então, depende muito. E uma coisa que você falou aí importante, quando você fala que a Invent Cloud ela está sempre olhando, né, o que é contrato, o que é entregue, a gente se preocupa muito com o que está dentro do contrato, mas a Invent Cloud ela é muito conhecida mesmo por ser Sim. parceiro do cliente, né, parceira do cliente. Então, assim, a gente não fica só focado ali no que tá assinado no contrato. Muitas das vezes a gente olha e entende que aquilo ali é uma necessidade. Obviamente, depois vem o time comercial, faz a tratativa, mas o nosso time faz toda a tratativa. Então, assim, além do que está escrito, a gente quer ser o parceiro dos nossos clientes, né? Não só mais um fornecedor dentro da multidão. Eu acho que esse é um dos nossos grandes diferenciais, né? A gente, de fato, quer ser parceiro, entender a necessidade do cliente, garantir que ele tenha muito sucesso. Eu acho que essa questão do book executivo é um grande exemplo, porque a gente quer ser parceiro do gerente ou do coordenador que está na ponta cuidando do nosso contrato no dia a dia, né? Então, a gente ajuda a ele a vender a empresa dele, todos os resultados que a gente fez em conjunto para o board dele, para a diretoria. Então, isso a gente faz junto com o seu time, né? Para a gente garantir, de fato, que o nosso trabalho seja reconhecido e ele tenha visibilidade perante os resultados que a gente... o nosso cliente tenha visibilidade perante os resultados que a gente teve aí ao longo do contrato. Exato. Eu costumo dizer que o sucesso do meu cliente, do gerente, do coordenador, é o nosso sucesso. Então, se ele vai bem dentro da empresa, o time da IC também vai bem, porque está conseguindo superar as expectativas. Perfeito. E pensando, Pri, em próximos passos, você tem um desafio enorme aí dentro da Invent Cloud com essa área, né? O time está crescendo, toda semana a gente vê gente nova chegando, isso é muito bom. Quais são os próximos desafios que a sua área enfrenta aí, que você vai enfrentar nessa área aí ao longo dos próximos meses? Tem vários desafios, né? Primeiro é criar um time estruturado, consolidado para atender todos os nossos clientes, que são diversos,
né, diversos segmentos. A gente tem cada vez mais a necessidade de ter esse contato mais intimista com o cliente. E isso é um desafio muito grande, porque nem todo cliente ele abre, né, os braços para você logo de imediato. Então, você tem que conquistar o cliente. Então, isso é um dos desafios muito grandes, não só da Invent Cloud, mas do time em si de CX, tá? E linkado muito com a nossa visão dentro da Invent Cloud, né? A gente quer que o nosso cliente, ele quando pense num problema, acho que é um dos principais desafios, né, do meu time aqui, é que quando o cliente pense no problema, ele pense na Invent Cloud como solução. A gente quer trazer isso ao cliente, que ele tem um problema, mas ele sabe que ele pode olhar para o mercado, mas ele tem aquele fornecedor que vai conseguir apoiar ele, trazer os insumos, as informações, a solução. Então, acho que esse é o maior desafio, é fazer com que a Invent Cloud ela saia de fornecedor, ela vire um parceiro e, mais do que isso, vire uma solução para os problemas do cliente. Perfeito. E o que eu fiquei curiosa aqui para saber, eu acho que você deve ter pegado vários casos aí, vários exemplos que aconteceram ao longo da sua carreira e principalmente na Invent Cloud, né? Ao longo desse tempo que você está aqui na Invent Cloud. Na prática, Pri, você consegue contar e compartilhar um caso de uso aí que o seu papel, o papel do time, né, de fazer todo esse trabalho de experiência do cliente fez uma reversão e teve diferença de fato no relacionamento com o cliente? Tem um exemplo pra gente compartilhar? Tem alguns, mas vou falar um que foi bem interessante. Área da saúde, então a área da saúde sabe que é sensível. Eu cheguei, quando eu fiquei com esse cliente, eu senti que ele realmente estava como um detrator, um cliente que não ia mais fechar contratos. Então, assim, uma relação muito desgastada com o time, tá? E após algumas mudanças, eu tive várias interações. Eu acho que a interação pessoal, a interação ali na semana, todo dia. Não uma reunião só e você não fala mais com o cliente. Não, você tem que estar no dia a dia do cliente, conversando, entendendo. Principalmente, se você não for ser ouvinte, né? Você não é ouvinte, você não consegue nada do cliente. E esse cliente específico da saúde, ele foi um dos desafios, né? E depois de muito trabalho, obviamente, com um time técnico maravilhoso, time técnico da Invent Cloud, maravilhoso, né? que tá ali, que a gente olha, meu Deus, tá com problema, resolve, acabou. Então, assim, com um trabalho de muita força com todos, a gente teve uma grata surpresa de finalizar os projetos que estavam, né, até para finalizar. Finalizamos com muito sucesso. E o cliente chegou para mim diretamente e falou: Priscila, eu voltei a olhar para a Invent Cloud de uma forma muito positiva, vamos fazer mais parcerias, é isso que eu quero, a mudança que fez do CX, porque ele não tinha uma visão de CX da forma como nós estamos criando hoje, né? Eu acho que a TI ela vai se modificando, vai se reinventando, e eu acho que cada vez mais a Invent Cloud ela está pensando no cliente. Se ela está pensando no cliente, ela está modificando, está melhorando, e os clientes estão vendo isso. Então, assim, não posso dizer o cliente, né? Mas é um case de sucesso muito bacana e ele já está com portas abertas para outras oportunidades para a gente. Então, acho que esse é o desafio. A gente não é só abrir portas, é manter, fidelizar, é fazer exatamente com que o cliente entenda que a Invent Cloud é uma parceira efetiva do nosso trabalho. Perfeito. E pensando aqui, para a gente finalizar, não sei se você teria algumas dicas para o pessoal que está de casa, que tem interesse em trabalhar na área de Customer Experience, em TI principalmente, né? Como que você acha que essas pessoas aí poderiam aprimorar esse relacionamento e esse skill aí com esse skill para melhorar aí o atendimento com os clientes? Hoje em dia, materiais tem bastante de CX, então, assim, tem muito material importante, bacana nas principais plataformas de estudo. Acho que a pessoa que quer entrar nessa área de CX, ela precisa treinar, assim, estudar um pouco em relação a isso. Mas o que eu falo hoje é que às vezes a gente conversa com muita gente e precisa de algumas informações ou algumas algo dentro da gente para ser um CX, né? Então, o que eu separei aqui, né? A gente tem que, primeiro, exercer empatia. Se a gente não consegue exercer empatia, fica muito difícil da gente ser um CX hoje. Porque você tem que entender a dor do seu cliente. Então,
primeiro ponto, você precisa exercer empatia. Se você não é uma pessoa na sua vida pessoal que você não exerce, então fica um pouco mais difícil. Isso o estudo não vai te dar, né? Te liberar. Você precisa ter uma conversa muito franca, você tem que ser muito franco, muito honesto com o cliente. Eu acho que um dos sucessos do CX hoje na Invent Cloud é que a gente não tem... a gente fala a verdade. Transparência. Né? A gente é transparente. Eu ouvi do sócio, né, uma vez que a gente dá a mão na alegria e na tristeza. Então, assim, isso é uma verdade. Então, assim, se você está com um problema, a gente vai te dar a mão. Se está feliz, a gente está contigo também. Eu acho que a transparência faz a diferença disso. E uma comunicação assertiva. Comunicação reta, direta, que o cliente ele consiga entender os objetivos, o que você está traçando, os planos de ações. Eu acho que com essas 3 situações aí, você conseguir, né, entender todo esse cenário. E, claro, ter toda a metodologia específica que tem dentro do CX, os estudos que precisam, porque tem várias metodologias, vários processos em cima disso. A gente está falando aqui, né, de uma forma mais genérica, né? Mas com isso, a pessoa pode vir. Vem para Invent Cloud, a gente está precisando de gente. Isso aí. E vai ser um excelente CX. O nosso time está crescendo bastante, né? O nosso RH, gente, não para de trabalhar. Vai crescer mais. Trabalhar. Se você quiser ser um Inventor também, você pode se inscrever no canal de inscrição de vagas aqui no Invent Cloud, que vai ficar aqui no link também. Então, a gente está à disposição. Vocês podem consumir todos os materiais que a gente passa para vocês, para que vocês conheçam um pouquinho mais da essência da Invent Cloud, dos serviços que a gente entrega. Então, vocês estão super convidados a se inscreverem e a serem um Inventor junto com a gente, né, Pri? Aí vem ser Inventor. E um comentário que a Pri falou que é sensacional. Nosso time é bom, não é, Priscila? É bom demais. A carioca, desculpa, mas o time daqui é bom demais. Eu tenho muito orgulho de ser Inventor, eu tenho muito orgulho do time, porque a gente sabe que o pessoal trabalha, o pessoal é muito especialista, então assim, eu tenho muitos elogios de muitos clientes que têm total confiança no nosso time, então eu tenho orgulho demais. E você trabalha diretamente com os técnicos, né? Trabalho com os técnicos, com os gerentes. Beijo para eles, com os clientes. E, o CX é isso, é um pouco de tudo. Trabalha com o comercial, trabalha com o time técnico, trabalha com todos, né? Diretoria. Então, assim, a gente é o ponto de contato, né? É o ponto de contato. É o que eu falei lá no início. A experiência do cliente, ela não começa no início do atendimento, lá na sustentação. Não. Ela começa lá no marketing. Quando o marketing está fazendo o nosso trabalho, né, colocando o nosso trabalho na rua, os nossos clientes estão falando bem da gente. Assim que começa a experiência do cliente. O final é só a jornada final, mas a experiência ela é desde o início. Ah, perfeito. Pri, é isso. Queria agradecer de novo a sua presença, que veio direto do Rio de Janeiro para tremendo um pouquinho, mas tudo bem. Para participar aqui com a gente. Esse time é muito importante, essencial para o sucesso aqui dos nossos clientes. Então, todos vocês aí são essenciais para o sucesso do nosso negócio. Então, pessoal, eu queria agradecer a presença da Pri e a presença de vocês todos aqui. Sigam nossas redes sociais, estão todos aqui nos links. A gente está sempre postando para vocês conhecerem um pouco mais da gente e até uma próxima. Até lá. Tchau.